Presidente, cedo o meu grande expediente ao vereador Sandro Fantinel. Sandro Fantinel, grande expediente, na tribuna. Senhor presidente, nobres pares, cidadãos da nossa querida cidade, eu venho aqui não fazer críticas, mas contribuir, né, com a nossa gente, com a nossa cidade, que clama pelas melhorias, pelas mudanças, pelas coisas necessárias. E venho aqui fazer uma lembrança, porque, infelizmente, né, a gente ouve muito dizer que existe um ditado que diz que o povo tem memória curta, e que é por isso que muitas vezes pessoas tiram proveito disso, principalmente em períodos de eleição. Então, o que eu trago aqui hoje é uma lembrança do trabalho do meu gabinete, e que, com muito orgulho, tenho 22 colegas aqui que são testemunhas desse trabalho, e que a gente fica sentido muitas vezes, né, em se sacrificar, em se empenhar, em fazer estudos, procuras, para trazermos soluções viáveis, soluções que não são fictícias, que não são utopias, mas soluções concretas, e que não demandam de custos assim tão elevados. Quero trazer aqui à luz, né, caros colegas, e deixar registrado, para que seja lembrado, que na data de hoje, a respeito de um projeto que apresentei nessa casa em fevereiro de 2021, primeiro ano do meu mandato, que se trata do projeto do biogás e dos biodigestores, nas escolas municipais, o sistema de biodigestão que transforma restos orgânicos em gás de cozinha, como, por exemplo, os restos de alimentos, verduras, impróprios para o consumo. Acredito que seja um projeto importante para o município, tanto no aspecto ambiental, se ouve tanto falar aqui dentro, né, vereadora Marisol, do meio ambiente, proteção ao meio ambiente. Então, esse projeto, tanto no aspecto ambiental, quanto educacional, e também de economia aos cofres públicos, poderia ter feito muito pela nossa cidade. Segundo o levantamento, à época, o projeto busca economizar aproximadamente R$400 mil anuais que a prefeitura gasta com gás de cozinha nas nossas escolas, nas 83 escolas do município. Alguns municípios do estado, e aqui é que nos entristece bastante, né, ver que após a apresentação, isso pode ser pesquisado pelos nobres pares, né, após a minha apresentação nessa tribuna, em fevereiro de 2021, poucos meses depois, outros municípios já iniciaram a implantação desse sistema. Nova Roma do Sul, que foi o primeiro, depois Rio Grande, Fazenda Vila Nova, Santiago, Farroupilha, Ivoti, Venâncio Aires e, por último agora, a nossa capital, Porto Alegre, implantou esse sistema. E Caxias do Sul, como fica? Sendo que a ideia nasceu dentro dessa casa, na nossa cidade. A gente se entristece porque a gente não vê uma movimentação que ande em sentido a essa mudança tão importante. Caxias, como a segunda maior cidade do estado, ainda não providenciou nada em relação a esse assunto. Além de gerar economia aos cofres públicos, também traz conhecimento prático para as crianças no que diz respeito a algumas matérias escolares. O que eu ouvi dizer, né, por
secretarias e autoridades que estão, nesse momento, se debruçando sobre esse assunto, é que são necessários mais estudos para que esse sistema seja instalado. Mas daí eu faço uma pergunta, com toda a vênia. Se as escolas de vários outros municípios já colocaram e já está em funcionamento, quais são os estudos que faltam? Seria muito mais bonito a gente ouvir essas pessoas importantes, esses técnicos, né, virem à luz da nossa cidade, do nosso povo, dos nossos concidadãos, inclusive dessa casa, e que dissesse, olha, o projeto é bom, não conseguimos implantar por falta de recursos. A gente compreende. Se não tem recurso, vai fazer o quê? Ninguém consegue fazer milagre se não tem o recurso. Mas não dizer que falta estudos. Porque se faltassem estudos de viabilidade de funcionamento, essas outras cidades não teriam colocado em função. Agora há pouco, a capital, Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo colocou em função nas escolas esse sistema que eu trouxe aqui em fevereiro de 2021. Ou seja, Caxias do Sul podia ter sido a iniciante desse sistema no estado do Rio Grande do Sul. Mostrado como exemplo para as demais cidades. Então, digam, não fizemos, não colocamos, porque infelizmente não tivemos os recursos disponíveis. Mas não dizer que falta estudo. Porque se faltasse estudo, não teria funcionando nos outros municípios. E aí, senhoras e senhores, todos nós aqui dentro, e eu sempre canso de falar, né, que cada um dos 22 colegas tem as suas funções, dentro dessa casa e fora dela. Tem seus empenhos, seus projetos, suas comunidades, sua forma de trabalhar e de atender o cidadão. E isso é nobre, é justo. Porém, o que a gente vê muitas vezes é que no meio do interesse público, no meio da necessidade do povo, no meio daquilo que mudaria a vida do cidadão, infelizmente, existe a questão política. A questão política é o maior atrapalho que existe dentro de um legislativo quando se trata de trazer soluções para a cidade e para os nossos concidadãos. E por que eu estou dizendo isso? Aí a gente volta lá atrás. Vereador Sandro Fantinel, partideco, como diziam, né? Patriota, partido pequeno, sem muitos conchavos, sem muitos apoios, né? Vereador Sandro Fantinel traz a questão do biogás, em fevereiro de 2021, início do mandato, e ao mesmo tempo, no dia 27 de fevereiro de 2021, esse mesmo vereador, todos os colegas são testemunha, protocolou nessa casa a regularização fundiária. Projeto que fazia 40 anos que a cidade buscava. Aí, senhoras e senhores, eu entro na questão política. Quando o prefeito Adiló me chamou, e a gente teve uma conversa, para que eu retirasse o projeto dessa casa, do protocolo, para construir, junto com o executivo, aprovar mais rápido, para poder atender a nossa comunidade, eu aceitei. Eu aceitei prontamente, porque eu estou aqui não para fazer o meu nome, eu estou aqui para atender a população. Por esse motivo eu retirei. O prefeito Adiló, eu tenho que dizer, é um homem de palavra. Por quê? Porque ele disse para mim, toda vez que falarmos em regularização fundiária, eu lembrarei do seu apoio e da sua participação. E ele cumpriu. Pelo menos todas as vezes que eu tive presente. Porém, as mídias,
as rádios, as mídias locais, as grandes empresas que estão lidando com a regularização fundiária. Peço uma declaração de líder, senhor presidente. O senhor segue a declaração de líder. As mídias, rádios, jornais, empresas, grandes empresas que estão trabalhando na regularização fundiária de Caxias do Sul, nunca citaram esse vereador. E por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria que alguém, os dito cujo intelectuais que entendem da situação e das leis melhor que eu, que eles viessem aqui na tribuna e dissessem se hoje no governo Adiló estaria acontecendo regularização fundiária se esse vereador não tivesse retirado o projeto do protocolo. Se eu não tivesse retirado o projeto que eu tinha protocolado no dia 27 de fevereiro de 2021 nessa casa, hoje existiria regularização fundiária em Caxias do Sul? Sim ou não? Não existiria. E esse governo não seria lembrado como o governo das regularizações fundiárias. Então, gente, a gente vê que muitas coisas que a gente traz aqui, muitas coisas boas que a gente traz para essa cidade, muitas delas não acontecem porque tem um interesse político. Ah, mas o cara já trouxe a regularização, agora vamos colocar em prática o projeto do gás. Bah, mas daí vai ser dele aquele também? E aí complica. E eu sei, senhoras e senhores, algo que me entristece muito, e que o povo lá fora não sabe. Eu não vou fazer nome por questão ética, mas cada um sabe de si. Aonde eu sei que teve vereadores dessa casa, que foram até o prefeito Adiló, e que disseram para ele, está na hora de parar de falar do Fantinel quando se trata de regularização fundiária. Já deu para ele. Já foi. Já falaram que chega. É o suficiente. O projeto agora é do município e acabou. O que é isso, senhoras e senhores? Sabe o que é isso? Eu digo para vocês. Ciúme de pessoas incompetentes, que têm raiva de pessoas que trabalham para trazer resultados para essa cidade. Se você não é capaz, demita-se. Porque o povo paga o salário para os nobres pares aqui dessa casa, para trazer soluções, para trazer benfeitorias e ótimos projetos para essa cidade, e não para vir aqui e encher o pescoço no microfone quando tem sessão. Muitas coisas ruins tiveram que acontecer com esse vereador, para que ele entendesse qual o verdadeiro motivo que ele está aqui. E por que ele está sendo pago pelo povo? É para trazer solução, não para fazer gritaria. Não para ficar discutindo, não para ficar ofendendo o colega, brigando com o colega, porque o colega isso, o colega aquilo. Não, vai trabalhar e mostra serviço. Vem aqui na tribuna e apresenta o teu projeto, mas não projetos utópicos, né? Não coisas que não se consegue fazer, coisas que têm fundamento. Ou vai querer me dizer que Caxias do Sul não teria 600 mil reais para colocar o biogás em todas as 83 escolas? Eu custo acreditar. Pode ser que não tenha. E prefeito Adiló, se o senhor está escutando, se o senhor está me vendo, eu só tenho a lhe agradecer, porque o senhor comigo sempre foi um homem de palavra. Porque toda vez que com o senhor eu conversei, toda vez que com o senhor eu apresentei algo, toda vez que eu pedi um apoio, o senhor sempre colaborou. Não tenho nada a dizer além disso. O problema é que existem pessoas ao redor do senhor, que eu não sei não, se lá na frente não vão puxar o tapete do senhor. Não é o Adiló o problema. O problema são algumas pessoas que estão ao lado do senhor. E que eu acho que o senhor já viu. Com certeza tomará providências. Porque
Porque todas as conquistas trazidas nessa casa, tanto de eu e dos meus colegas, que seja boa para o município, se o prefeito colocar em funcionamento, de quem que é o mérito lá no fim da história? É do prefeito. Porque é ele que será lembrado na sua gestão de ter trazido aquela conquista. Foi durante a gestão do fulano de tal que foi implantado o sistema tal. E é ele que será lembrado. Então, se muitas coisas boas não são implantadas, muitas vezes, pode ser que tenha alguém trabalhando contra. Eu não consigo entender por que certas coisas boas não acontecem. Então eu deixo aqui, nessa minha fala, né, a apresentação de dois grandes, uma indicação, porque os projetos que têm custo são inconstitucionais, mas a indicação do biogás, que seria ótimo para nossas escolas, a regularização fundiária, que não era inconstitucional, porque foi aprovada em São Paulo por um vereador, o mesmo projeto que eu trouxe, então não era inconstitucional. E deixar aqui um sinal de interrogação. Estamos aqui para discutir sempre a questão ideológica e política, que não traz benemerência e não traz melhoria nenhuma para os nossos cidadãos que pagam o nosso salário? Ou estamos aqui para trazer soluções que mudem a vida da nossa cidade e do nosso povo? Eu deixo aqui essa interrogação. Por quê? Eu estou me reprimindo, no sentido que, por que eu vou buscar soluções ótimas para a nossa cidade, fora daqui, se elas passam despercebidas? Isso é muito triste e deixa a gente perplexo muitas vezes. Sua parte, vereador Rafael Bueno. Vereador Fantinel, eu só quero lhe cumprimentar por essa sua luta, vereador, né, porque às vezes parece algo utópico, né, que possa ser implementado em Caxias, mas eu lembro da primeira fala do senhor na tribuna, foi uma das primeiras falas do início do seu mandato, sobre o biometano. E eu, cada vez que eu leio uma reportagem... Um equipamento que... Leio uma reportagem, escuto, eu lembro do senhor. Então, eu quero dizer que se tem pai dessa luta, é o senhor. Obrigado, vereador. E eu sou testemunha disso e eu sei o quanto que o senhor batalha. Então, eu fico até triste de ver pessoas isoladas e não referendando a luta que o senhor... Sei que o senhor já teve reuniões com o prefeito, até com investidores que querem trazer, né? Então, eu fico até... lamentar, né, que o senhor não esteja participando dessas reuniões aí. Parabéns. Obrigado. Só coloca um videozinho para encerrar. Um equipamento que recicla resíduos orgânicos está fazendo sucesso entre alunos de escolas municipais de Porto Alegre. Além de proporcionar economia na cozinha, o biodigestor também é recurso para tratar de sustentabilidade em aula. Quase tudo que sobra na cozinha da escola é reaproveitado. Cascas de frutas e outros resíduos orgânicos não vão para o lixo. Eles são levados para este biodigestor. O biodigestor funciona com duas câmeras, esse aqui, né? A parte de baixo é onde ele faz a digestão líquida dos restos de cozinha e ele transforma os restos de cozinha em gás. Então na câmera de cima vai se formar gás, um gasômetro. E esse gás, por sua vez, é ligado direto a um fogareiro na cozinha, onde ele pode durar até 5 horas, 6 horas por dia de gás. E também gera fertilizante que vai direto para uma caixa d'água que tem aí atrás do biodigestor. A iniciativa de gerar energia limpa
O biodigestor gera gás metano para abastecer o fogão da cozinha e também produz um fertilizante líquido, que pode ser aplicado em hortas. Além de toda a economia que ele proporciona, o biodigestor também virou tema de projetos de educação ambiental e faz sucesso na sala de aula. A nossa comunidade trabalha muito com reciclados, né? Muitos dos nossos alunos, os pais são recicladores, e o biodigestor é uma nova fonte, eles verem da utilização dos resíduos, né? Um novo olhar, inclusive para essa questão da economia circular. É um equipamento que une o útil ao agradável, como a gente costuma dizer. Tudo que sobra na cozinha da escola acaba sendo reaproveitado. Então, senhoras e senhores, só para concluir, senhor presidente, eu deixo aqui uma certa indignação, sem maldade, né, da gente não ter visto um interesse maior na questão da implantação desse sistema nas escolas, porque, além de trazer economia, defenderia o que muita gente aqui defende, que é a sustentabilidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Declaração, grande expediente, seu Camilles. Obrigado. Na tribuna.